Olá, tudo bem? Professor Victor, e você resolvendo uma interessante questão da Unesp. Hoje é segunda-feira, a prova foi ontem, eu já dei aula pela manhã e eu já chequei com os meus alunos o que eles acharam dessa questão. Não é uma questão difícil conceitualmente, mas os dados geram muita conta e a arrumação dos dados pegou alguns alunos de surpresa, tá? Depois você me conta nos comentários o que aconteceu com você, tá certo? Tá legal? É legal você comentar, porque daí outras pessoas podem aprender com o seu comentário. Isso é muito interessante. Bom, o texto fala de um trabalho que foi feito com os 20% mais pobres da população mundial, isso em 1998. Esse autor, o John Galbraith, não sei se eu estou correto no sotaque, tá? Ele disse que os 20% mais pobres da população mundial em 98, eles consumiam 1,3%, 1,3% do PIB mundial. Já em 2013, esses 20% mais pobres passaram a consumir 1% do PIB mundial, tá certo? Então, aqui nós temos na tabela a população mundial aproximada em 98 e 2013 e o PIB mundial aproximado também em 98 e 2013. Apesar da tabela indicar um crescimento do PIB mundial de cerca de 144% de 98 para 2013, as informações contidas no texto, em associação com os dados da tabela, indicam que o aumento do consumo do PIB mundial per capita dos 20% mais pobres da população mundial no período de 98 a 2013 esteve entre dois pontinhos, tá? Então, ele quer saber quanto que aumentou o consumo do PIB mundial per capita, mas não do total da população, dos 20% mais pobres. Então, nós vamos pegar os dados da tabela e nós vamos afirmar o que o John afirmou, tá? Usando os dados da tabela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou calcular o PIB dos 20% mais pobres de 2013 e eu vou dividir esse PIB dos 20% mais pobres de 2013 pelo de 2000 não, pelo de 1998. Quando eu fizer isso, eu vou achar um crescimento dado por 1, alguma coisa, certo? Tudo bem? Quando eu divido um valor por outro, eu encontro uma fração, e se eu quiser transformar essa fração em um decimal, eu vou escrever 1, alguma coisa. O que vier depois da vírgula vai mostrar o percentual de aumento, tá? Então, vamos lá, partindo dessa premissa. Em 2013, nós tínhamos 7,3 vezes 10 a nona de população e 7,8 vezes 10 a 13 de PIB mundial. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 1% desse PIB, que é de 7,8 vezes 10 a 13, e eu vou dividir esse 1% do PIB pelos 20% de 7,3 vezes 10 a nona. Entendeu o que eu fiz? Eu estou calculando o PIB dos 20% mais pobres de 2013. E daí eu vou dividir esse PIB que cresceu, só não cresceu 144%, como ele disse, tá? Agora eu faço o seguinte, o PIB de 98, 1,3% do PIB de 98, que é 3,2 vezes 10 a 13, dividido por, aí os 20% da população mundial se mantém. Então, 20% de 6 vezes 10 a nona. Tá certo? Então, agora dá para cortar um monte de dados. Por exemplo, olha, você pode fazer do jeito que você quiser, mas, por exemplo, este 100 eu corto com esse 100, este 100 eu corto com esse 100, esse 10 a 13 eu posso cortar com esse 10 a 13, tá? Esse 10 a nona eu corto com esse 10 a nona,
E eu vou ficar com... Ah, tem mais um corte aqui, né? Vamos fazer um corte com uma cor azul mais escura. Este 20 aqui, eu corto com esse 20. Vou fazer 2 tracinhos. Tá certo? Olha como ficou mais tranquila a conta. Aqui em cima eu tenho uma fração de 7,8 dividido por 7,3. Essa fração está sendo dividida pela outra fração, então eu vou multiplicar pelo inverso da outra fração. A outra fração é o 1,3 vezes 3,2 dividido por 6. Eu vou multiplicar pelo inverso disso aqui, que é 6 sobre 1,3 vezes 3,2. Ok? Ufa! Ó, dá para cortar mais alguma coisa? Dá. Se você não gosta de fazer conta como eu, ó, divide o 6 por 2, divide o 3,2 por 2, vai dar 1,6. Quer simplificar mais? Você pode dividir esse 7,8 por 2, vai dar 3,9 e aqui 0,8, tá? Tudo bem? E daí você pode fazer essa conta. Se você fizer essa conta, você vai chegar num valor que é um valor bem interessante, tá? Só que eu vou escrever na outra parte aqui, porque senão não está aparecendo, né? Deixa eu só mostrar aqui esse último, esse 0,8 aqui, ó. É que ele virou 0,8. Isso aqui vai ser igual a aproximadamente 1,54. Então, o que significa esse 1,54? Significa que o PIB de 2013, que é esse aqui, ao ser dividido pelo PIB de 1998, ele mostra que ele é 1 e mais 0,54 do PIB anterior. Ou seja, ele proporcionou, ou ele, em seu valor, ele é um acréscimo de 54% em relação ao PIB de 98, tá certo? Então, esse 1,54 significa um acréscimo de 54%. Tá certo? Tudo bem? Isso aqui vai te dar a alternativa D, que está mostrando que o que houve aqui foi um aumento de entre 50% e 60%. Tudo bem? Legal? Gostou? Quase que saiu fora da tela aqueles cortezinhos, né? Tá? Mas nós conseguimos salvá-lo, ok? Olha, então é isso. Depois coloca nos comentários, me diz aí o que você achou, tá? Se você achou essa questão muito maluca. Eu fiz uma resolução padrão, eu fiz valor sobre valor. Quando você faz valor sobre valor, você cria uma fração. Porcentagem é fração. Eu reduzi essa fração a um decimal, 1, alguma coisa. O que vem depois da vírgula é o percentual de aumento que você traz aí nesse processo, tá? Eu estou focando em resoluções para a primeira fase, tá? Para você fazer rápido. Se nós fôssemos fazer uma resolução de segunda fase, aí nós teríamos que fazer aí um trabalho um pouquinho melhor não melhor, mas eu teria que explicar esse valor aqui, tá? Ou teria que pelo menos descrevê-lo para o examinador, tá bom? Como eu estou falando para você, você já sabe o que você deveria escrever, tá? O que eu falei. Beleza? Ó, bons estudos e excelentes resultados para vocês nas provas, hein? Até a próxima!